O Wagner aí até explica aí, inclusive a questão dos homens, né? Prestarem atenção na beleza feminina do ponto de vista evolutivo, antropológico, que seja, da pessoa entender que não é porque a gente só gosta de uma bunda bonita. Não. Tem um porquê biológico. Tem um porquê também, biológico né, monstruoso. então, conta até para o pessoal saber que não é um papo... Pra vocês terem uma ideia, é só você olhar... O Conrado falou um negócio bacana pra poder dar aqui o crédito, que tem uma mulher, tem uma figura, depois que vocês puderem, joga aí na internet, Vênus de Willendorf. É um boneco de uma mulher... que ela exemplifica lá atrás o que era padrão de beleza. Padrão de beleza lá atrás, em termos antropológicos, era a mulher do quadril largo. Ela beirava a ser gorda, cara. Não é o padrão estético que a gente tem hoje. Mas por que isso acontecia? Com a curvinha mais cheinha. Por quê? Porque supostamente essa mulher estava melhor preparada para poder parir, para poder dar luz aos filhos. Então, era um pouco do perfil. É por isso que o brasileiro gosta muito da mulher cheia de curva, com quadril grande, com bastante peito. E é maluco, porque... intuitivamente, a mulher, sabendo que o homem gosta disso, ela vai na internet e posta o quê? Ela posta isso. Só que ao postar isso, ela tá buscando quem quer comprar isso. Porque é um mercado, lembra que é um mercado? Então a beleza não é a beleza que a gente tem hoje. A beleza do homem, por exemplo, lá na savana africana, não era a capacidade desse cara de fazer skincare de manhã. Boa, velho. A beleza era o cara esbelto, o cara que pulava. Ele tinha que ter ele não precisava ser magro, ele podia ser gordo, mas ele tinha que ser ligeiro, cara. Pra poder, quando viesse o leão, rapidamente sair daquela situação do leão. Quando tivesse numa briga entre outros machos, porque os machos brigavam pela fêmea, rapidamente ele ia poder se livrar disso. Quer ver um exemplo legal? Vamos pegar o mundo animal e vamos fazer um recorte dentro dos mamíferos. Vamos fazer um segundo recorte que é dentro do mundo dos leões. Como é que é o processo de escolha do mundo animal? A fêmea, mais uma vez, a fêmea, na grande maioria, que escolhe o macho. Ela escolhe por preferência ou pela violência. Eu até trago isso legal aqui no livro, que eu trago... Enquanto o Wagner acha, consciência, ó. Você já achou aí? Ah, boa. Um pavão, tá vendo o pavão? O pavão, ele era escolhido pela preferência. Olha que coisa contraintuitiva. Vamos pensar o seguinte: o que o pavão é? É um bicho que ele tem aquela cauda gigantesca. Aquela cauda gigantesca, supostamente, faz ele ficar mais letárgico, concorda? Porque tá pesado aquilo. Supostamente deixa ele mais vulnerável a predadores. Você não consegue se esconder. Chama aquele bem mais negócio grandão. Mesmo que ele não tiver aberto, que ele tiver para trás, é grande. Se ele tiver que correr rapidamente, ele vai ter dificuldade, porque é pesado. Ou seja, ele tá doando a vida dele, supostamente, sabe por quê? Pra atrair uma fêmea, quase. Pra atrair uma fêmea, cara. É maluco pensar. Até os animais são trouxa, cara, né? É um retardado, né? É isso. É real. Então ele abre. Existe um termo em Estados Unidos chamado trade-off, que é quando você faz uma escolha de uma coisa em relação a outra. O pavão macho. Trade-off. Então o pavão. Eu acho que aqui no Brasil é como se fosse custo de oportunidade. Mas escolha. Né? Então, você abre mão de uma coisa. Você abre a mão de uma coisa para ter outra. O macho, em termos darwinísticos, é de se pensar que a própria evolução natural do pavão eliminaria no pavão aquela sobrecarga para poder ter mais vida. É só você parar pra pensar, como é que é o urso polar? Ele é branco. Como é que é a raposa do Ártico? Ela é branca. Por quê? Porque no processo evolutivo foram tendo as seleções naturais daqueles bichos que se adaptavam melhor àquela circunvizinhança. No caso do pavão, ele abriu mão de um período maior de vida para, ao ter o maior leque e o mais exuberante, ele tem maior chance com a fêmea. Então o primeiro processo de escolha é pela preferência. Agora vamos fazer um outro recorte, que é aquele que eu estava falando dos leões. Quando eu penso no mundo dos leões, é diferente, cara. É a violência o nome do jogo. Então, vamos lembrar como é que funciona um leão. Um leão, normalmente, ele é o alfa. Ele até pode ter outros machos na alcateia, 1 ou 2, mas esses machos, eles se submetem ao primeiro, e todas as fêmeas são desse macho alfa daquela alcateia. E os filhotes também. Em geral, eles não ficam com filhotes de gerações passadas, porque não carrega o gene dele. Então,
e o que ele faz? Ele domina aquele lugar. Ele tem a primazia da comida e a primazia das fêmeas. Eu tenho um filho de 6 anos. Se você perguntar pra ele, filho, como é que um bicho faz pra buscar o VSM? Ele fala, pai, ele tá buscando 2 coisas: território e procriação. E é verdade, ele briga por território. Luta pelo território. Então você imagina, então esse macho alfa tá lá com as suas fêmeas e os seus filhotes. Desde cedinho essa... Meu filho, ele já sabe da dinâmica toda já. Isso aí. Eu fui esses dias com ele num hotel fazenda que tinha 2 bichos brigando pela fêmea. Era maluco de ver. Eu falei, filho, lembra quando o pai te explicou que o processo é esse? A briga pelo território e pela fêmea? Olha lá acontecendo. Aí um dos bichos, um pato lá, deu um pau no outro. Aquele que tomou um pau grande saiu andando e o outro ficou fortão ali, que ganhou, encostou na fêmea, ela ficou toda ali do lado dele e tal. Meu moleque viu ali na prática. Top. E cara, a gente pensa que não, mas isso acontece na nossa vida, tá? Se você parar pra pensar no ser humano, o que o ser humano busca, velho? É poder, velho. A gente tá brigando o tempo inteiro por território. Na internet é a mesma coisa, Thiagão. A mesma coisa, né? Eu aqui, falando de VSM, o Thiagão poderia ser cuzão comigo, falar assim, eu não vou te passar nada, não vou... você vai ficar brigando pelo meu público? Que nada, cara. Cabeça nova, cabeça boa. Que pensa, não, cara, a gente tá fortalecendo um conceito. A gente tá fortalecendo um movimento. Eu acho que essa que é a visão saudável, viu, Vagnão? Eu acho que essa visão, eu já falei pro pessoal aí, nessa visão muito egocêntrica, mano, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Tem espaço pra todo mundo, tem Você ideia. perde e o movimento perde. Total. Aí, voltando pro Leão. Pessoal, eu tenho TDAH... Desculpa cortar. Tá, eu tenho TDAH pra caramba, então vocês vão me ver indo, voltando, mas eu não perco o fio da meada. Então, voltando pro leão. O leão é pela força. Então, se vier um outro leão nômade pra querer brigar por aquelas fêmeas, o que acontece? Ele vai ter que desafiar o leão alfa. E, cara, é assim, ó, a briga vai acontecer ou até um morrer... É isso que eu falo agora. Ou até um tá gravemente ferido e abandonar o grupo. Aquele que abandonou o grupo não volta mais. Aí como é que funciona para aquele nômade que ganhou a liderança agora? Ele vai matar todos os filhotes da fêmea. E vai fazer outros filhotes, porque, né? Ao matar os filhotes da fêmea, ela entra no cio novamente. E aí ela acaba escolhendo, ela se permite copular com ele. Então, a escolha ali, ela perdeu o filho, ela entende que ela tem que procriar de novo e ela acaba cedendo e copula com ele. E até a máxima, né, que a gente brinca bastante, aquele homem, mulher, você mulher, aquele homem era um leão. Por quê? Porque no mundo animal, um leão chega a copular de 40 a 80 vezes por dia. Por isso que o leão é o fortão. A cópula é muito rápida, mas ela é muito contundente. O pênis deles são bastante cheios de espinho, então dói. Você vê aquela gritaria, aquela coisa toda. E acontece tipo 40 vezes por dia. Bizarro, cara. Olha, os leão metelão, velho. Já foi uma savana? Já viu isso aí? Cara, eu nunca vi. O meu sonho é ir pra savana, mas assim, cara, eu sou um estudioso quanto mais esse tema. Eu adoro, assim. Não, porque deve ser legal, viu? Não, é animal. Eu tenho um amigo que foi, o Thomas. Um salve, Thomas. E, cara, assim, é bizarro de ver. É bizarro de ver. Ele mandava as coisas e falava assim, nossa, que incrível. Tenho vontade de ir, mas eu tô sempre colocando outras coisas na prioridade e acaba não indo. Mas é isso. Então, ou é pela escolha, como nos pavões, ou é pela violência, como no leão. E se você pensar o ser humano, todo homem tem 2 características também. Ele é violento e ele é inseguro. 100% dos homens trazem as 2 características: violência e insegurança. A violência é porque dá a ele a possibilidade, a oportunidade de sobrevivência, assim como era na savana africana. Então eu não ativo o meu modo violência, mas se eu estiver no risco de morte, o modo de violência está ativado. E quanto mais alfa é o cara, mais agressivo ele é. Mais encarar, ele encara mesmo. Não, você não acha, velho? Por que eu falo isso, tá? Assim, ó. Eu acho que isso aí foi um pouco até com o Batilane, né? Consciência, que a gente tá falando sobre... A gente começou a trocar uma ideia e daí... Batilane começou a falar alto, eu comecei a falar alto, foi subindo, mas não era de treta nem nada, né? Então a gente percebe isso, né, cara? Vai escalando. Mas a gente percebe assim, os homens hoje, cara, no geral... Estão falando muito baixinho. Estão falando muito como coitadinho. Tipo assim, a gente percebe que não tem isso. A gente percebe que o cara consegue recrutar um pouco mais... Até dessa violência, mas não pra tretar. É uma violência que o cara até canaliza pra terminar um projeto, ou canaliza pra alguma coisa. Isso tem um sex appeal pra mulherada também. Caralho. Tem, cara. E sabe qual que é o nome disso? Assunção a risco.
Então fala sobre isso aí, vai. Assunção a risco. Então é assim, ó. Toda mulher vai pirar no homem que, numa medida segura, não tô falando da coisa inconsequente. Sim. Mas numa medida dentro dos parâmetros de pressão e temperatura, assuma risco. Ó, aqui eu faço uma afirmação. Não existe macho alfa sem assunção a risco. Perfeito, concordo. Não existe macho alfa que não assuma risco. Assumir risco faz parte da equação. Você pode falar pra mim assim, porra, Wagner, então você tá me dizendo então que o cara que é muito conservador, ele tende a ser beta. Boa. Agora, não é que o alfa é o cara que assume risco inconsequente. Não tô falando do risco inconsequente. Tô falando do risco calculado. Qual que é a porcentagem de beta no mundo, você sabe? Tem muito beta. É o contrário do alfa. Se eu tenho os machos de altíssimo valor na casa dos 10, 90%. dos 15, 90%. Beta. É por isso que tem muita mulher. Tem muita mulher frustrada, cara. Por quê? Porque ela olha pro marido dela e ela vê a gente falando essas coisas aqui, ela vê o marido escrachado no que eu tô falando, velho. Cara, mas 90% Isso é real, gente, cara. Muito. Puta que Deixa eu falar pariu. uma coisa pra você que nem você sabe. O que eu tomo de DM de mulher casada e que namora, mano, que vem, tipo, só comentar um negocinho e Não, tal. normal. Acontece o tempo Entendeu? E inteiro. eu vou dar uma olhadinha na fotinha, lá tá namorando, tá casada. Mas por quê? Porque ela quer dois tipos de homem. Exato, Um pra exato. transar e um pra bancar, né? Existe até a máxima americana. Alpha fucks, beta bucks, né? Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.